Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um novo teste com um it, remover entradas e saídas. Eu vou clicar aqui no add only. E nesse caso aqui, galera, como a gente quer somente remover uma entrada e uma saída, eu vou copiar esse mesmo trecho aqui duas vezes, né? Vou colocar aqui um valor de uma entrada de 100 e uma saída de 35, menos 35, né, como é uma saída. E, nesse caso aqui, eu vou criar diferentes variáveis. Vou colocar aqui uma entrada, que vai ter o valor mesada, e uma saída, que vai ter o valor de... colocar aqui um Kinder Ovo. Ok? E ao invés de eu passar o valor fixo aqui, ó, eu vou colocar o valor dessa variável aqui, assim como essa variável aqui. Legal? Bom, para que vai servir isso aqui? Eu vou cadastrar uma entrada e uma saída e eu passei esses valores aqui para variáveis porque a gente vai utilizar essas variáveis aqui como âncoras para encontrar qual o elemento, qual botão de excluir a gente deve interagir, certo? Então, assim como a gente fez nos outros testes, a gente sempre tem que seguir meio que esse fluxo aqui, né? Eu vou até colocar para baixo, para a gente poder seguir nos guiando por ele. Ó, entender o fluxo, mapear os elementos que vamos interagir e descrever as interações com os Cypress. Então, a gente, nesse caso aqui, a gente precisa mapear os elementos que a gente vai interagir. Nesse caso, é o botão de excluir. Então, vamos lá. Aí, olha só. Esse botão de excluir, quando a gente analisa, né, o elemento que a gente precisa interagir, a gente sempre tem que definir qual estratégia que a gente vai utilizar. Se vai utilizar ID, se vai utilizar atributo, se vai utilizar classe, né, se vai utilizar o contains, ou se a gente vai utilizar até mesmo uma mescla dessas estratégias. Nesse caso aqui, a gente pode avaliar esse elemento aqui e utilizar um elemento âncora, que seria o nome do item que a gente quer utilizar, para ter certeza, né, que a gente está excluindo um item específico que a gente cadastrou na nossa listagem, certo? Então, como a gente vai fazer aqui? Bom, vamos lá. O que a gente pode fazer, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, na verdade, é identificar o elemento âncora, que nesse caso aqui seria o texto que a gente está buscando, né? A mesada ou o outro lá que a gente vai cadastrar como uma saída, que é o Kinder Ovo. Até vou cadastrar aqui uma saída, Kinder Ovo, menos 150. Né? E vou apagar esse aqui. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mapear esse elemento aqui. Esse elemento a gente já sabe como mapear, que seria o como sai contains, né? A gente consegue encontrar aqui o mesada. Beleza? E essa parte aqui é relativamente simples. Então, como sai contains, eu posso encontrar o elemento por texto. Como eu já tenho aqui esse texto salvo numa variável, eu vou só passar aqui o texto, o valor dessa variável, né? Que já vai ser mesada. Beleza, agora a próxima coisa que a gente vai fazer é usar uma estratégia que é a seguinte. A gente pode voltar para o elemento pi, que nesse caso vai ser o tr. Ó, a gente já vai saber qual a linha que ele está. E uma vez que a gente está no elemento pi, a gente pode avançar para o próximo td, que tem uma imagem dentro. Nesse caso, como a gente só tem um item aqui com uma imagem dentro, a gente poderia usar só a tag td imagem, né, a partir da linha, que ele já vai encontrar. Mas a gente ainda vai adicionar um clique aqui, que é um dos atributos que tem esse elemento,
que é para deixar mais consistente esse nosso seletor. Então, vamos lá, vamos recapitular. Qual vai ser a nossa estratégia 1, né? Estratégia 1. A gente pode voltar para o elemento pi, sempre a partir do contains, né? Voltar para o elemento pi, que vai ser o tr, e avançar para um td, imagem e atributo, ali, que tem um atributo específico, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Uma vez que eu usei o SciContains para identificar um elemento por texto, eu vou utilizar o comando para encontrar o pi desse elemento. Nesse caso aqui, para encontrar o elemento pi, a gente utiliza o comando parent. Beleza? Encontrei o pi desse elemento, agora o que eu vou utilizar é uma busca a partir do elemento pi. Para fazer uma busca a partir desse elemento aqui, nós vamos utilizar o comando .find. E aí aqui, uma vez que a gente vai buscar a partir desse elemento, eu já posso passar uma busca inteligente aqui, né? Que seria o img com um dos atributos aqui. Como esse atributo aqui está muito grande, né? Transaction.remove, eu vou utilizar uma abreviação aqui, que é um recurso do caractere, o recurso do caractere coringa. Então, eu vou colocar um asterisco antes do igual. Eu estou dizendo que eu espero que esse atributo doNClick tenha a palavra remove dentro dele. Aí você vai me perguntar, pô, Samuel, mas esse seletor aqui, ele vai encontrar dois elementos. Ó. Percebam que ele encontra um e encontra o outro, ó, ali na tela. Porém, galera, como a gente usou um elemento âncora e navegou para um elemento pi, a busca que a gente está fazendo, que é o .find, vai considerar somente essa linha aqui, né? Somente a linha ali do mesada. Então, não, nesse caso, né, a gente não vai ter essa preocupação de duplicação de elementos, porque lá dentro, para o Cypress, a gente já filtrou, né? A gente encontrou o elemento através do texto e navegou para um elemento pi. E a gente está dizendo, ó, procure somente dentro desse contexto aqui. Beleza? Então, vou vir aqui, vou colocar o seletor que a gente mapeou aqui, né? E, por fim, vamos dar o nosso clique. Ok? Então, vou salvar. Tá aí. Removeu já a nossa entrada, né? Que seria a mesada. Olha só. A gente pode até revisar aqui, ó. Mesada, que é o texto. Parent, que é a linha. Find, vai buscar só o elemento dentro do contexto da linha. E o clique. Antes e o depois. Legal? Funcionou. Então, agora, o que a gente pode fazer, por exemplo, é avaliar esse comando aqui. Porque, como a gente está utilizando o SciContains, galera, a gente precisa ter o cuidado de sempre verificar se a gente não tem um texto exatamente igual ao que a gente está buscando aqui no contains na tela. Né? Por exemplo, digamos que a gente quisesse cadastrar um item chamado total. Olha só o que iria acontecer. Vou trocar aqui a minha entrada por total. Olha só o que vai acontecer. O meu teste falhou. Por quê? Porque como eu estou usando o SciContains, ele vai buscar por textos na tela. E como eu não disse assim, ó, a gente não usou a mesma estratégia aqui do parent, do find, né? Para restringir um pouco mais o nosso contexto de busca, ele vai buscar na tela toda. E nesse caso, olha só o que ele encontrou, né? Encontrou o elemento que está mais acima na árvore de elementos, que seria o total aqui de cima. Então, como que a gente resolve esse tipo de situação? Nesse caso, o recomendado é a gente, sempre que usar o contains, antes de usar direto o contains, é interessante a gente utilizar um scigget para filtrar, né, os tipos de elemento onde aquele texto pode estar contido. Então,
nesse caso aqui, a gente já sabe que o texto da descrição, que é o que a gente está buscando aqui, né, sempre vai estar dentro de um TD com a classe description. Então, ó, td.description, né? Lembrando que hashtag para IDs e ponto para classes. td.description, nesse caso aqui ele vai encontrar 2, e destes 2, a gente já restringiu a busca, ó. Percebam que ele não destaca esse elemento aqui de cima. A gente restringiu esses 2, e desses 2 eu quero que contenha o texto mesada nesse caso. Então, vamos lá. Vou adicionar aqui no nosso código, passar o contents para baixo, tá? O get td description, que contém o texto da entrada. Vou até deixar o total ali para vocês verem. Depois a gente segue a mesma estratégia. Olha só, agora ele vai funcionar. Por quê? Porque a gente restringiu a nossa busca. Então, olha só. Cadê? O total. Cadê? Meu Deus, não estou vendo. Ah, aqui, ó, achei. Ó, TD Description, ele restringiu a esses 2 elementos, pegou o que tem o texto total, aí seguiu a nossa estratégia aqui. Legal? Então, fica aí um ponto extra, né? E sempre que a gente utilizar o contents, é interessante a gente ter esse cuidado aí de adicionar um get antes para filtrar onde a gente vai estar buscando esse texto, ok? Aí, para fazer aí a nossa exclusão da saída, a gente vai utilizar uma outra estratégia, que seria o quê? A estratégia 2 é uma estratégia diferente. Lembram? Percebam que a gente utilizou a primeira estratégia, voltando para o elemento pai, avançando para o TD imagem, que tenha um atributo específico. Na segunda estratégia, nós vamos utilizar também um elemento âncora, só que a gente vai pegar os irmãos dele. Aqui, ó, a gente vai pegar todos os irmãos, que no caso, se são irmãos, a gente exclui esse daqui, né? Vai pegar esse e esse. E aí sim, vamos ver o que tem uma imagem, né? Como filho com esse atributo aqui. Legal? Como que eu faço isso aqui no Cypress, né? Para capturar elementos irmãos, a gente vai... bom, primeiro vamos descrever, né? A gente vai buscar todos os irmãos do elemento. E daí sim buscar o que tem imagem mais o atributo que a gente deseja. A gente vai seguir, o início vai ser igual, né? Get td.description ponto contains, aí nesse caso aqui vai ser a saída. Aí, ao invés de navegar para o elemento pai, nós vamos navegar para os elementos irmãos. E com o Cypress a gente utiliza o siblings, que é equivalente a buscar elementos irmãos aqui do elemento que a gente mapeou, ok? E aí, uma vez que a gente encontrou os siblings, a gente quer saber qual deles tem filho. Nesse caso, a gente só tem um que tem filho. Então, para ver o que tem filho, a gente vai aqui, ó, children. E esse filho, ele tem uma característica também. E essa característica é a mesma que a gente passou aqui em cima, que é uma imagem com um atributo específico. Legal? Aí sim, a gente pode dar o clique. Beleza? Então, duas estratégias diferentes para a mesma finalidade, né? Então, sempre... e a ideia aqui é mostrar que a gente, normalmente, né, a gente vai ter mais de uma possibilidade para mapear o mesmo tipo de elemento. Então, é interessante até que a gente saiba diversos recursos, como a gente viu aqui, ID, classe, atributos, navegando pelo elemento pai, navegando pelo elemento filho, vendo os irmãos, né, pegando pelo texto, porque aí quanto mais recursos a gente tem para mapear os nossos elementos, mais rápido a gente vai conseguir mapear esses elementos no dia a dia para fazer as nossas interações, certo? Então, eu vou salvar aqui e executar. E fechou. Ele, assim como a gente fez no primeiro caso aqui, ó, pegou o contains, elemento pai, buscou clique.
Nesse caso aqui, ó, pegou contents, ele vai pegar os irmãos que estão ao lado, né? Vai pegar o irmão que tem filho, children, com um atributo específico, e vai executar o clique. Legal? Então, só faltou aqui adicionar as nossas asserções, né? Então, eu vou até copiar aqui, que depois de remover, a nossa listagem deve voltar a ter o tamanho 0. Vou salvar aqui. Tá aí, finalizado o nosso teste. Validação antes, validação depois. E agora, nós vamos tirar o only, salvar e acompanhar a execução dos nossos 3 testes. Tá aí, finalizada a execução dos nossos 3 testes. Então agora a gente pode voltar lá para a nossa programação, né, da nossa aula de hoje. Então, criamos a nossa spec, finances.spec.js, criamos os cenários para cadastrar entradas, cadastrar saídas e remover entradas e saídas.